Amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hebreus, o capítulo 1, verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela santa palavra lida, de ser aplicada a nosso coração, para a nossa edificação, para o nosso ensino, conforto e consolo. É o que oramos, ó Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós chegamos ao capítulo 9 das Institutas. Calvino traz aí o título: subvertem todos os princípios da piedade os fanáticos que, desprezando a Escritura, lançam-se a revelações. Este não é um tema novo, é um tema antigo. Já à época da Reforma, Calvino então combatia um grupo que ele denomina de fanáticos, que desprezavam a Escritura e lançavam-se a revelações. Ele diz assim então: aqueles que repudiando a Escritura imaginam, não sei que caminho que os introduz a Deus, menos do que equivocados, devem ser considerados tomados pela raiva. Com efeito, há pouco emergiram alguns transtornados que, arrogando-se pretensiosamente o magistério do Espírito, desprezaram a leitura e a simplicidade daqueles que seguem. Como dizem eles, a letra morta e que mata. Gostaria de saber deles quem é esse Espírito por cujo sopro de grandeza são tão arrebatados que ousam desprezar como simples e pueril a doutrina da Escritura. Pois, se respondem que é o Espírito de Cristo, tal certeza é muito ridícula, pois concordam que os apóstolos de Cristo e os outros fiéis da primeira igreja não foram iluminados por outro Espírito. Então Calvino começa tratando da ideia de que o Espírito não pode ser dissociado da palavra, e nem a palavra do Espírito. E alguns ainda hoje usam esse mesmo argumento de que a letra em si mata, e que ela então deve ser desprezada e o Espírito deve ser hoje então tomado como algo que tem valor exclusivo em si mesmo. Então Calvino diz: qual não é o furor diabólico em fingir que é caduco ou temporal o uso da Escritura que conduz os filhos de Deus até o fim último? Então aqui ele responde, tão atual ele é que ele responde aqui ao Caio Fábio, que de forma louca essa semana declarou em entrevista na televisão que parte das Escrituras caducaram. Então Calvino diz: qual não é o furor diabólico em fingir que é caduco ou temporal o uso da Escritura que conduz os filhos de Deus até o fim último. Então, o que nos conduz ao fim último, ao estado de santidade final, de glorificação, é a palavra. E ela é um instrumento pelo qual o Espírito faz isso. Calvino, então, diz que alguns estavam dizendo que ela caducou, ou que o uso era temporal, passou. E Calvino diz, então, que isso é diabólico, e que, na verdade, ela continua tendo valor. No ponto 2, ele começa dizendo: de onde entendemos com facilidade que devemos nos incumbir zelosamente tanto da leitura quanto da audição da Escritura, se queremos perceber algum uso e fruto proveniente do Espírito de Deus. Tal como Pedro elogia o zelo daqueles que se voltaram para a doutrina profética, que poderia parecer ter perdido lugar após ter exibida a luz do Evangelho, segundo Pedro 1,9. Calvino diz que devemos nos incumbir de zelo tanto pela leitura quanto pela audição. Então, não é só o estudo pessoal, como os desigrejados têm ensinado, que é possível estudar a Bíblia em casa, ou por si mesmo, ou através de blogs e sites da internet. Ele diz que é preciso ouvir. E onde nós ouvimos a palavra é a pregação dela por meio de um ministro.
O Catecismo Maior de Westminster define que aqueles que são legalmente ordenados são os únicos que podem pregar a palavra. Então, um outro meio pelo qual podemos ser instruídos é pela pregação. Ouvir a pregação da palavra é um meio, e também lê-la. E ele continua dizendo: mas ao contrário, se algum espírito, desprezando a sabedoria da palavra de Deus, apresenta-nos outra doutrina, deve-se, com razão, suspeitar de vaidade e mentira. Então, se alguém apresenta uma ideia, e ele então chama isso de algum espírito que despreza a sabedoria da palavra, que a palavra em si mesma seja capaz de só ela instruir, e diga que há necessidade de alguma outra coisa, Calvino diz que imediatamente deve, com razão, suspeitar de vaidade e mentira. Ponto 3. Mas quanto a dizerem zombando que nos debruçamos sobre a letra que mata, sofrem um castigo por desprezar a Escritura. É bastante claro que Paulo combate ali, 2 Coríntios 3:6, contra os falsos apóstolos que recomendavam a lei sem Cristo e afastavam o povo do Novo Testamento, no qual o Senhor promete que esculpirá sua lei nas vísceras dos fiéis e a inscreverá nos seus corações. Pois a lei do Senhor é letra morta e mata os que a leem sem a graça de Cristo. Soa somente aos ouvidos, sem tocar o coração. Esse argumento, que é até um argumento moderno, que dizem assim, a letra mata. Calvino então diz que o texto de 2 Coríntios 3:6 está falando do contexto no qual Paulo está combatendo os falsos apóstolos que instruíram a alguns da igreja a se aterem somente à lei. E Paulo então está combatendo uma ideia de que só a lei sem Cristo não tem valor, é nula. E ele encerra então com uma frase muito bela. Ele diz assim: pois a lei do Senhor é letra morta e mata os que a leem sem a graça de Cristo. Soa somente aos ouvidos, sem tocar o coração. O próprio apóstolo Paulo, os capítulos 6 e 7 de Romanos, trabalha essa ideia, que a lei o conduz à morte, porque apresenta o pecado, mas Cristo lhe apresenta a graça. Daí a ideia da lei com Cristo, com a graça do Evangelho. Nós conhecemos, por exemplo, hoje, um exemplo muito claro de lei sem graça: os liberais, adeptos ao estudo da lei, conhecem cada aspecto hermenêutico e exegético, histórico, da arqueologia, da história, tudo que diz respeito, mas sem a graça de Cristo, se torna uma ciência morta. Então Calvino diz justamente isso: precisa tocar o coração. Isso é possível através da graça de Cristo. Paulo, quando exorta os Tessalonicenses a não extinguir o Espírito, 1 Tessalonicenses 5, 19 e seguintes, não os leva a falsas especulações sem a palavra, mas em contínuo diz que não devem desprezar as profecias, indicando sem dúvida que a luz do Espírito é obstruída, ao mesmo tempo que as profecias são desprezadas. Então ele diz assim, não extinguir o Espírito não é. E aí alguns então hoje interpretam assim: e quando você se prende à Bíblia, você então restringe o Espírito, aí você vai extinguir o Espírito. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo, no texto, então, ele começa a desenvolver a ideia dizendo: você não vai extinguir o Espírito, mas você vai mantê-lo aceso, a chama do Espírito acesa, pelas profecias, não as desprezando. E profecias, na perspectiva de Calvino e bíblica e dos reformados, é a pregação da palavra, é a palavra, não é mais aquela ideia de profetas anunciando uma coisa, porque Deus já não faz mais, fez no último apóstolo e aí cessou. Nós vimos isso lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo, passado, Deus outrora, passado, falado, passado, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí ele usa um termo que nos aponta ao presente. Qual? Hoje nos fala pelo Filho.
Então já não há mais os profetas, ele já não fala de muitas maneiras, ele fala de uma maneira. Então a palavra é a única maneira pela qual Deus autoritativamente fala. Deus pode falar de outras, sim, mas de forma autoritativa só na palavra. Então não é que Deus não fale, ele fala, mas autoritativamente a igreja só na palavra. Então Deus pode falar comigo em um sonho? Pode, mas isso não tem peso autoritativo nem sobre mim, nem sobre a igreja ou sobre qualquer pessoa que me cerque. A única coisa que é regra de fé e prática é a Escritura. Sobre ela todos precisam se submeter. Então Paulo diz que quando nós desprezamos a profecia, assim também nós desprezamos o Espírito. Para Calvino, o dom da profecia, depois do período apostólico, é o dom do ministério da palavra. É verdade que Calvino fala sobre a continuidade do dom de profecia em vários lugares de seus escritos. As Institutas, o livro 4, capítulo 3, o ponto 4, e comentários de Romanos 12, 6 e 1 Coríntios 12, 28. Mas o contexto dessas passagens mostra que ele está se referindo não ao dom de receber nova revelação direta de Deus, mas ao contínuo ministério da pregação da palavra. Vamos ler o texto lá das Institutas, o livro 4, capítulo 3, o ponto 4, a versão do Dr. Valdir Carvalho, do latim. Os diversos ofícios eclesiásticos da igreja primitiva, segundo Efésios 4, 11, e sua natureza. Aqueles que presidem ao governo da igreja, segundo a instituição de Cristo, são chamados por Paulo, Efésios 4, 11, primeiro apóstolos, em seguida profetas, terceiro evangelistas, quarto pastores e finalmente mestres, dos quais apenas os 2 últimos têm função ordinária na igreja. Os outros 3 o Senhor suscitou no início de seu reino e às vezes ainda suscita conforme convém à necessidade dos tempos. Nós vamos ter uma série de sermões aqui na nossa igreja, provavelmente daqui a alguns meses, começando em 1 Crônicas e depois 2 Crônicas. Uma coisa nós vamos aprender lá no livro de 1 Crônicas. Deus suscitou Davi como um rei para ser um tipo de Cristo. Hoje Deus já não usa mais rei na igreja. Há algum tolo que talvez queira nomear-se rei, como há tolos que estão se nomeando apóstolos e profetas e outras coisas mais. Mas seria ridículo a ideia de você chegar na igreja e encontrar um cara sentado num trono com um bastão, uma coroa e dizendo que é rei. Daí Calvino então diz que dos ofícios aqui apresentados, 3, Deus suscitou temporariamente para que o reino fosse implantado, como por exemplo usou os reis de Israel, usou os profetas de Israel, depois temporariamente usou profetas do Novo Testamento, apóstolos, que não houve no Antigo, vocês concordam? Não há apóstolo no Antigo Testamento. Ninguém chegou lá e falou assim, apóstolo Moisés. Aí Moisés, opa, tudo bom e tal, vai lá na igreja apostólica do Sinai me visitar e tal. Nunca aconteceu isso. E aí então chega alguns que com uma disposição ridícula dizem assim, não pastor, mas ainda tem apóstolos que tinha na Bíblia. Tudo bem, tinha na Bíblia no Novo Testamento, mas não tinha no Antigo. Tinha rei no Antigo e não tem no Novo. Então Deus suscita ofícios conforme lhe agrada para que o reino seja implantado e estabelecido como lhe apraz. Mas os 2 últimos ofícios que são apresentados, pastores e mestres, esses são ordinários. Eles vão permanecer porque é por meio desses ofícios que ele tem dirigido e ensinado a sua igreja. Calvino continua. Qual a função apostólica? Se faz evidente à luz deste mandado, e de pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15. Não se atribuem seus limites definidos, ao contrário, os envia para que conduza o mundo inteiro à obediência de Cristo, para que, aspergindo o evangelho por toda parte, que possam, em todos os lugares, erijam seu reino. Por isso mesmo, Paulo, como quisesse provar seu apostolado, recorda que não ganhou para Cristo uma única cidade, senão que propagava o evangelho ampla e extensivamente. Nem pôs as mãos em fundamentos alheios,
senão que plantava igrejas onde ainda não se ouvira o nome do Senhor. Romanos 15, 20. Portanto, os apóstolos foram enviados para que reconduzissem o mundo inteiro da alienação à verdadeira obediência de Deus e, mediante a pregação do Evangelho, implantassem por toda parte o reino, ou, se preferes, para, com os primeiros construtores da igreja, lançassem seus fundamentos em todo o mundo. 1 Coríntios 3, o verso 10. É engraçado que os apóstolos de hoje não querem ser missionários, indo nos lugares mais longínquos da pátria e escrevendo aquilo que Paulo escreveu lá em Coríntios, né? Fome, sede, nudez, tribulação. E ele encerra dizendo assim: para o mundo nós somos a escória, o lixo. Isso eles não querem ser. Assentados em tronos, querem reinar sobre a igreja. O outro ofício que ele fala, e aí Calvino continua, ele chama profetas, não a quaisquer intérpretes da vontade divina, mas a aqueles que exceliam em singular revelação, como agora nenhum subsiste, ou são menos evidentes, por evangelistas, tendo aqueles que, embora fossem menores que os apóstolos em dignidade, entretanto, mais perto estavam em seu ofício, e até às vezes se assemelhavam a eles, como, por exemplo, Lucas, Timóteo, Tito e demais como eles. E talvez também os 70 discípulos que Cristo designou em segundo lugar após os apóstolos, Lucas 10, 1. Então aqui outros dois ofícios são apresentados. O primeiro é o de profeta. Lembrando que o profeta não era um adivinho, a Bíblia proíbe isso. Ela condena isso. O futuro pertence a Deus. Só Deus conhece o futuro. Portanto, o profeta, quando falava do futuro, ele diz assim: assim diz o Senhor. É Deus que revela o futuro. Outra característica é que esse futuro não é um futuro pessoal, nem é um futuro diminuto que pensa em coisas temporais, coisas pequenas, relativas à vida do homem. Era sempre um futuro relativo ao povo de Deus, aos desígnios do Senhor, às nações, conforme apraza Deus revelar aos homens, sempre para a edificação, conforto da igreja ou direção do povo de Deus. Então nunca falava para um indivíduo. Então nunca aconteceu, por exemplo, Jeremias está andando lá, aí vinha Benjamim, parava ele: ei profeta, fala aí, eu vou casar com quem? Eis que eu digo, varão, você vai casar com a Sulamita ali, ó. Aí o Benjamim sai todo feliz, né? Eu encontrava com Isaías na praça: Isaías, o dólar vai aumentar ou vai cair? Aí Isaías: eis que eu digo, varão, vai aumentar. E ele: então vou vender. Não era esse o propósito. Eles falavam sempre do futuro de salvação da nação, do povo de Deus, sempre na ideia de conduzi-los àquilo que Deus desejava para o povo dele. Não uma exortação pessoal, mas sempre conduzindo a nação à presença do Senhor. O evangelista também foi um cargo aqui específico. Claro que hoje nós temos a figura do evangelista, que não é esse evangelista. O que nós denominamos hoje de evangelista é aquela pessoa que se dispõe a trabalhar na propagação do evangelho em termos locais, não como missionário estrangeiro ou em terras longínquas, mas aquele que trabalha próximo, às vezes num bairro mais distante. Aí nós o denominamos de evangelista porque ele trabalha em anunciar o evangelho. Claro que todos os crentes o fazem, mas esse ali propositalmente está se separando para aquela tarefa. O evangelista aqui era um outro, que de forma especial foi designado para auxiliar os apóstolos naquela tarefa temporariamente. Segundo esta interpretação, a qual me parece coerente, tanto com as palavras quanto com a opinião de Paulo, essas três funções não foram por isso instituídas na igreja, para que fossem perpétuas, mas apenas para esse tempo em que deveriam ser implantadas igrejas onde nenhuma havia antes existido, ou certamente tinham que ser transpostas de Moisés para Cristo. Embora eu não negue que depois houve também apóstolos, ou pelo menos evangelistas no lugar deles, Deus às vezes os suscita, como ocorreu em nosso tempo, pois por meio deles se fez necessário que reconduzissem da defecção do anticristo de volta à igreja,
Contudo, ao próprio ofício chamo extraordinário, porquanto ele não tem lugar na igreja regularmente constituídas. Então Calvino diz que é um dom extraordinário e que Deus tão posteriormente conduziu. Quem foram os apóstolos posteriores? Matias e Paulo. Porém, acabou ali. Não veio mais ninguém. Dos evangelistas também. Eles foram sendo nomeados apóstolos ou evangelistas para dar continuidade àqueles que iniciaram com Cristo. E ele cita aqui, por exemplo, o caso dos 70, que o próprio Cristo nomeia e encaminha. Daí para cá já não há mais. Segue-se então pastores e mestres, dos quais a igreja jamais pode prescindir, entre os quais penso haver essa distinção. Mas os mestres não presidem a disciplina, nem a administração dos sacramentos, nem as admoestações ou exortações, mas apenas a interpretação da Escritura, para que entre os fiéis se retenha pura e sã a doutrina. O ofício pastoral, entretanto, contém em si todas essas funções. O Calvino aqui ele faz uma distinção que eu acho difícil de acontecer. Ele mesmo é exemplo. Ele narra que o desejo dele era se tornar recluso para escrever e estudar. Mas diante das imprecações de Farel, o que ele fez? Colocou-se a pastorear a igreja. E nunca deixou de fazê-lo. Sempre escrevendo, sempre estudando, mas sempre pastoreando. Ele diz então que o mestre é recluso ao estudo. O pastor tanto é mestre quanto é pastor. Eu acho muito complicado tomarmos algo que é tão prático quanto a verdade cristã e torná-la tão teórica. Eu acredito que mesmo pastores mestres que dão aula em seminário precisam estar em contato com a igreja, com o povo, praticar a doutrina, porque a doutrina precisa ser vivida, não é só teoria. As escrituras de fato se apresentam como uma teoria escrita, mas ela precisa ser vivida, senão ela perde valor. Então eu acredito que essa distinção ela é muito complicada. Alguém ser somente um mestre ensinando sem praticar, sem viver, sem estar aplicando a vida da igreja, sem estar participando. Portanto, eu acho que os pastores mestres devem ser pastores. Todos os dois devem estar ligados, e alguns afirmam, e eu acho que isso é indissociável, que querem ser pastores sem ser mestres. Eu acho que um dom que Deus imediatamente concede àqueles que são pastores é ensino e a capacidade de instruir o povo. Então o pastor necessariamente precisa ser um mestre que forma o povo. Comentando Efésios 4:11, Calvino vai trabalhar esses textos e eu os trouxe aqui para vocês. E ele diz assim: e ele deu uns para serem apóstolos, outros profetas e outros evangelistas e outros pastores e doutores. O apóstolo retorna à dispensão da graça que mencionara e declarara com mais clareza o que havia tocado apenas de leve, ou seja, que dessa variedade nasce a unidade da igreja, como a variedade de tons musicais produz uma doce melodia. Ele enaltece o ministério externo da palavra a partir da utilidade que ele produz. A suma de tudo aqui, visto que o evangelho é proclamado por determinados homens, adrende, designados para tal ofício, tal evangelho é proclamado por determinados homens para constituir a economia pela qual o Senhor deseja governar sua igreja, para que a mesma permaneça a salvo neste mundo e finalmente alcance sua completa perfeição. Ora, é possível que nos surpreendamos com o fato de que, quando o apóstolo fala dos dons do Espírito Santo, ele enumera os ofícios em vez dos dons. Respondo que, sempre que os lumes são chamados por Deus, aqui, então, Calvino declara que o Espírito Santo, em vez de falar dos dons, ele vai falar dos ofícios. Por quê? Os ofícios são os meios pelo qual Deus coloca a ordem na igreja.
E ele então designa esses ofícios, dos quais nas institutos ele já nos falou que alguns são extraordinários e outros são ordinários. Os ordinários ele mesmo declarou que são para que a igreja permaneça constituída como igreja. Daí os pastores e mestres. Então continuemos. Os dons são necessariamente conectados com os ofícios. Então ele vai conectar dons e ofícios, ligando um ao outro. Pois Deus não veste homens com máscara ao designá-los apóstolos ou pastores, e sim os supre com dons, sem os quais não tem eles como desincumbir-se adequadamente de seu ofício. Portanto, aquele que for designado apóstolo mediante a autoridade de Deus, não exibe um título vazio e inútil, pois ele é investido ao mesmo tempo, tanto com a autoridade como com a capacidade. Examinemos agora os termos detalhadamente. Verso 11, ele deu. Primeiramente, ele declara que o fato de que a igreja ser governada pela proclamação da palavra não constitui invenção humana, e sim consiste na designação de Cristo. Os apóstolos não inventaram a si próprios, mas foram escolhidos por Cristo. E ainda hoje, os pastores genuínos não se precipitam temerariamente ao sabor da sua própria vontade, e sim são levantados pelo Senhor. Em suma, o apóstolo ensina que o governo da igreja, por meio do ministério da palavra, não é engendrado pelo homem, e sim é instituído pelo Filho de Deus. Sendo o próprio e inviolável decreto divino, ele, o ministério da palavra, demanda nosso assentimento. E aqueles que o rejeitam ou menosprezam, injuriam e se rebelam contra Cristo, seu autor. Foi Cristo mesmo quem deu os apóstolos ou pastores, pois se ele não os levantasse, não haveria nenhum. Outra inferência consiste no fato de que nenhum homem estará apto para tão excelente ofício, caso não seja ele formado e produzido por Cristo mesmo. O fato de termos ministros do Evangelho é um dom divino. O fato de distinguirem-se nos dons necessários é um dom divino. O fato de se desincumbir-se da responsabilidade que nos foi confiada é igualmente um dom divino. Então Calvino diz que quando ele diz assim, ele nos deu, está tratando dessa ideia. Hebreus, e aqui agora me veio à mente esse texto, eu não consigo lembrar aqui da referência propriamente dita, diz que o sacerdote ele não se auto-ordena, não toma para si essa prerrogativa de ser sacerdote, antes ele é instituído por outro. Então a gente às vezes encontra algumas pessoas que se auto-intitularam pastores, se auto-ordenaram. E alguns até, como diz Calvino aqui, não foi algo inventado pelos homens, mas foi Deus. Então diz que os apóstolos inventaram um título para si mesmos. E aí só me vem à mente aquele senhor lá no estado do Amazonas que se auto-intitula Pai Apóstolo. Ele decidiu unir o termo pai com o termo apóstolo, criando uma nova designação, o Pai Apóstolo. Ele está acima dos apóstolos. E eu fico pensando daqui a pouco ele inventar alguma outra coisa acima de Deus, né? Ele vai inventando um novo título. Então ele mesmo inventa, ele mesmo se ordena, ele mesmo se faz, ele mesmo se institui, e o povo vai engolindo isso. E Calvino diz assim, olha, ninguém se autodesigna, ele é designado por Deus. Então Deus dá, chama, vocaciona, capacita dando os dons. É outra questão a qual a igreja é chamada. A função da igreja não é outra senão verificar se aquela pessoa possui dons necessários para cumprir o ofício. Portanto, a Constituição da Igreja Presbiteriana, de forma muito eficaz, determina que quando há eleição de oficiais para cumprir os ofícios ordinários da igreja, presbiterato, diaconato, 30 dias antes da eleição, o pastor deve instruir a igreja, a partir do texto bíblico, sobre aqueles ofícios, para que a igreja então se encontre capacitada para averiguar se aquelas pessoas possuem os dons necessários para o cumprimento do ofício. Então nós precisamos, e eu acho que hoje precisamos retornar com seriedade a isso, se a igreja tem verificado se há dons necessários.
Eu já vi pessoas aí que estão a ponto de dar ordenação ou até foram ordenadas que têm medo de ir ao púlpito. Isso seriamente me conduz a pensar se eles são de fato chamados e se receberam dons. Não que não haja um temor no coração, e cada vez que eu compreendo quão grande é o Evangelho, mais eu tenho temor no coração. Me coloco em desespero todas as vezes que tenho que subir ao púlpito. Mas eu não sou impedido pela falta de capacidade, porque o Espírito me concede. Então, algumas pessoas não têm entendido que o ofício é acompanhado de dons necessários. É isso que Calvino declara aqui. E ele diz assim: uns para serem apóstolos. O fato de o apóstolo atribuir um título e ofício a alguns e a outros, sua referência é sempre àquela diversidade dos membros, da qual a plenitude de todo o corpo é formada, de sorte que ele remove a emulação e a inveja e a ambição. Pois com corrompidos se torna o correto uso dos dons, quando cada um se dedica a si mesmo, quando cada um agrada a si mesmo, quando o menor cultiva inveja do maior. O apóstolo, pois, lhes diz que algo é dado a cada um, que o que cada um tem recebido não é conservado só para si mesmo, mas que deve ser posto para a utilização de todos. Já falamos de 1 Coríntios 12, sobre os ofícios que o apóstolo aqui passa em revista. Aqui ele só dirá qual a explicação que a passagem parece requerer. Mencionam-se 5 tipos de ofícios. Ainda que nesse ponto estou consciente a enorme diversidade de opiniões, pois há quem considere os 2 últimos como sendo apenas um ofício. Eu acho que aqui ele está falando de mim, né? Não pode ser, porque ele escreveu há muito tempo atrás. Mas ainda já na época de Calvino havia quem pensasse assim, que pastor e mestre são uma só coisa e precisam estar unidos um ao outro. Omitindo, porém, as opiniões de outros, expressarei o meu parecer. Tomo o termo apóstolos não no sentido geral e segundo sua etimologia, e sim sua significação peculiar, como sendo aqueles a quem Cristo particularmente selecionou e exaltou a mais elevada honra. Tais foram os 12, a cujo número Paulo foi mais tarde agregado. Seu ofício consistia em publicar a doutrina do Evangelho por todo o mundo, plantar igrejas e erigir o reino de Cristo. Desse modo, não tinham igrejas propriamente a eles confiadas, mas tinham como um mandado de pregar o Evangelho por onde quer que fosse. Vocês observaram que no comentário aqui de Efésios, Calvino omite o nome daquele que foi eleito lá em Atos dos Apóstolos. Não sei se porque talvez não haja mais referências bíblicas, mas ele simplesmente coloca que o único que foi depois agregado ao número dos 12 foi Paulo. Ou seja, já está contando os 12 aqui como aquele que substituiu Judas. Apesar de que a referência bíblica, sempre quando diz os 12, se refere àquele grupo que continha inclusive Judas, que depois, é claro, foi excluído do grupo porque suicidou-se e traiu a Cristo, mostrando-se ímpio. E aí a Bíblia diz que um foi eleito para o lugar dele, mas ele toma um termo que nas Escrituras só se refere àquele grupo inicial dos evangelhos, que depois então em Atos é acrescido mais um e posteriormente Paulo. Então eu não sei qual o propósito dele, se omitir propriamente aquele que foi eleito não é mais citado, ou se ele se refere ao grupo como número completo depois que Judas foi excluído. Após eles vêm os evangelistas, que é um ofício idêntico, porém de uma categoria inferior. Então Calvino diz que o evangelista citado aqui como ofício é idêntico ao apostolado, mas tem uma inferioridade. Não cumpre tudo que os apóstolos faziam, mas se assemelha ao que eles faziam. Nessa classe inclui-se Timóteo e aqueles como ele, pois enquanto Paulo os associava consigo em suas saudações, ele não o incluía no rol dos companheiros de apostolado, senão que reivindicasse esse título como peculiarmente seu. Portanto, o Senhor os usou como subsidiários aos apóstolos, a quem se aproximavam em categoria. Então Calvino entende que esse grupo, como o grupo apostólico fechou, os apóstolos então trouxeram alguns para próximo, para lhes servir de auxiliares. E esses auxiliares parecem ter sido designados então evangelistas, e cumpriam propriamente a função dos apóstolos, debaixo dos auspícios e cuidado do próprio apóstolo.
daí então sereis designados nesse ofício de evangelistas. A essas duas classes, Paulo adiciona profetas. Com esse título, alguns entendem ser atribuído àqueles que possuíam o dom de predizer eventos futuros, como Ágabo. Mas Ágabo, que ele está citando aqui, nós vamos daqui a pouco entender que se é ele mesmo, se é aqueles que, como no Novo Testamento, se apresentam extraordinariamente prevendo eventos futuros, ou se é um grupo de pessoas designadas para uma tarefa de pregação. Calvino então diz assim: mas de minha própria parte, como a doutrina é o presente tema, eu antes o explicaria como fiz em 1 Coríntios 14. E mais à frente nós vamos ter a oportunidade de ler o comentário lá de Coríntios. É porque Calvino está entendendo que vocês já leram. Eu também estou pensando assim, né? Que vocês vêm lendo todos os comentários junto com as institutas, tá bom? Então, como Calvino, eu também penso isso. Vamos à frente. Então, como 1 Coríntios 14, significando eminentes intérpretes de profecias que, por um dom único de revelação, aplicavam aos propósitos irmãos. Quanto a mim, porém, não excluo o dom de predição, desde que esteja conectado ao ensino. Então Calvino coloca algumas regras. Quais as regras? Primeiro, que provavelmente talvez fossem eminentes intérpretes. Daí o termo aqui é hermeneu, o termo grego, que dá origem ao termo hermenêutica. Aquele que interpretava, fazia o trabalho de hermenêutica, de exegese daquilo e explicava ao outro. Por isso ele termina dizendo conectado ao ensino. Então, pegava o ensino e ensinava aquilo à igreja, interpretando para a igreja, aplicando aquilo à igreja de forma especial. Há quem pense que pastores e doutores denotam um só ofício, visto que não há nenhuma partícula disjuntiva, como nas demais partes do versículo. Para distingui-los, Crisóstomo e Agostinho são dessa opinião. É por isso que às vezes o pessoal me confunde e diz que eu sou mais agostiniano do que calviniano. Mas é porque Calvino bebeu de Agostinho. E aqui eu concordo com Agostinho. No texto grego parece de fato que no final não há dois ofícios, mas um ofício. Como eu tenho aquela posição de que o mestre não pode estar afastado da prática, porque a doutrina precisa de prática, eu entendo que o pastor é mestre e o mestre é pastor. E não podem ser dissociados um do outro. Bom, continuando, Calvino diz assim: pois o que lemos nos comentários ambrosianos e demasiadamente infantil e indigno de Ambrósio, em parte concordo com aqueles que dizem que Paulo fala indiscriminadamente de pastores e mestres como se fosse de um só, e a mesma ordem. Nem nego que o título doutor, em certa medida, pertence a todos os pastores. Tal fato, porém, não se move a confundir dois ofícios, os quais sinto diferir um do outro. Doutrinar é dever de todos os pastores, mas há um dom particular de interpretação da Escritura, para que a sã doutrina seja conservada e o homem possa ser doutor, mesmo que não seja apto para pregar. A Constituição da Igreja Presbiteriana dá ao ministro alguns títulos. Títulos de pastor, mestre, doutor, evangelista, embaixador, são títulos que os pastores podem utilizar. Por quê? Porque os pastores são doutos no evangelho, doutos na doutrina, daí sendo designados doutores. São títulos, né? Então, são títulos dados. Reverendo é pronome de tratamento, tá? E eu concordo com o Richard Baxter. Eu acho que foi ele quando ele diz assim que não se achava digno do título de reverendo. Não é título, é pronome de tratamento. E por que é digno de reverência? Não na pessoa, mas no ofício. Quando o pastor se coloca a pregar a palavra, ele é digno de reverência. Por isso reverendo. Por isso que as pessoas têm reverência para com ele, por causa do ofício. Não é algo que é inato à pessoa, mas é o ofício que ela exerce. Portanto, então, continuemos no que disse Calvino. Pastores, ao meu ver, são aqueles a quem é confiada a responsabilidade de um rebanho particular. Não faço objeção
a que recebam título de doutores, desde que compreendamos que existe outra classe de doutores, que superintendem tanto a educação de pastores como a instrução de toda a igreja. É possível que um homem seja ao mesmo tempo pastor e doutor, mas os deveres, e ele usa o termo aqui, latim, facultates, são diferentes. Então, o termo facultates dá origem no português ao termo as faculdades, né? Aquelas capacidades, as suas faculdades mentais. Então ele diz que alguns homens podem ter os dois títulos, mas ele, por fim, vai à ideia de que existe um homem específico que instrui pastores e instrui a igreja. A única tarefa dele é instruir. Como? Atendo-se a escrever e a ensinar. Ele não age pastoralmente. Deve-se observar também que, dos ofícios que Paulo enumera, somente os dois são de caráter perpétuo, porquanto Deus adornou sua igreja com apóstolos, evangelistas e profetas só por algum tempo, exceto que, onde a religião se encontra sucumbida, ele suscita evangelistas à parte da ordem da igreja. Ele usa outro termo no latim, extra ordinem, para restaurar a pureza da doutrina àquela posição que perdera. Se pastores e doutores, porém, não pode haver nenhum governo na igreja. Então, para o governo da igreja é necessário pastores e doutores. Como é comum a Calvino, então agora ele passa a combater o principal erro da época. E ele diz assim: os papistas têm sobejas razões em queixar-se de que da sua primazia, da que tanto blasonam, é aqui assaltada e insultada. A discussão é sobre a unidade. Paulo agrega não só as razões que a estabelecem entre nós, mas também os símbolos pelos quais é nutrida. Ele chega finalmente ao governo da igreja. Se ele porventura estivesse consciente da sua primazia como uma sede única, não era seu dever exibir uma só cabeça ministerial colocada acima de todos os membros, sobre cujos auspícios somos reunidos numa unidade? Indubitavelmente, ou a omissão de Paulo é inexcusável, deixando fora o argumento mais apropriado e poderoso, ou temos de reconhecer que essa primazia é estranha à designação de Cristo. De fato, ele claramente aniquila essa primazia fictícia, quando atribui superioridade exclusiva a Cristo, sujeita-lhe os apóstolos e todos os pastores, de uma forma tal que são colegas e correligionários uns dos outros. Não há passagem da Escritura que mais poderosamente transtorne essa hierarquia tirânica, na qual uma cabeça terrena é estabelecida. Cipriano seguiu a Paulo e definiu breve e claramente qual é a legítima monarquia da igreja. Diz ele, um só episcopado, aquela parte à qual aderem indivíduos coletivamente. Em latim ele diz, in solidum. Esse episcopado, ele o reivindica exclusivamente para Cristo. Ele delega a indivíduos a participação da sua administração, isso coletivamente, para que um só não se exalte acima dos demais. A Confissão de Fé de Westminster, então, tratando disso aqui, diz que só há um cabeça sobre a igreja, Cristo. Quando então Paulo estabelece que há esses ofícios, Paulo está dizendo que igualmente em cada igreja há pastores e doutores. Não há, então, portanto, hierarquia. A Igreja Presbiteriana entende isso muito bem. Eu sou contrário ao uso de presidente para Supremo Concílio. Eu entendo que ele não é presidente, ele não é um dirigente supremo, ao qual todos estão designados. Ele é eleito para coordenar o concílio reunido, onde todos são iguais. Todos os presbíteros, regentes e docentes têm igual poder de palavra, de voto e de direção. Ele simplesmente foi eleito ali temporariamente para conduzir aquela reunião. Então ele não toma resoluções. Nos sistemas ministeriais evangelicais, a ideia de um bispo colocado acima de todos e que as ordens vêm de cima para baixo, e literalmente descendo, e todo mundo que está embaixo tem que obedecer. No sistema presbiteriano, todos são iguais, todos têm a mesma autoridade,
e aí eles conduzem as suas igrejas, nas quais eles são designados pastores, e quando reunidos nas designações presbitério, a região, o sínodo, a região mais ampla, e o Supremo Concílio, toda a região nacional, eles decidem sobre toda a igreja com igual poder de autoridade. Igual poder de autoridade. Daí, então, quando se estabelece no catolicismo romano ou no evangelicalismo um único cabeça nos homens, surge aquela ideia de luta por posições, hierarquia. Eu estava conversando ontem com um presbítero, lá da região de Planaltina, e ele disse que um pastor presbiteriano esteve pregando numa Assembleia de Deus, fica ao lado mesmo, muro com a igreja presbiteriana. E aí pregou lá, e depois daquele pregação, parece que pregou um sábado, depois um domingo, e no domingo teve um almoço na igreja presbiteriana. E o pastor que pregou veio, e aí o pessoal da Assembleia veio tudo atrás. E falei o nome da igreja. Aí quando eles chegaram lá, lá eles viram o pastor na fila. Aí, o pastor está na fila, ele é o pregador. Não, sim, aí. O pastor na fila, e ficaram assombrados. Depois ele sentou e começou a comer com todo mundo. Ele está sentado todo mundo. Sentado todo mundo. Aí o presbítero disse que consequência é que um grande grupo saiu de lá e veio para a igreja presbiteriana. Mas eles ficaram assustados. O pastor comendo na fila, comendo junto, comendo a mesma comida. Eles ficaram assustados com aquilo. Porque ele de fato tem que estar, né, nos tronos. O pessoal gosta de pôr tronos no púlpito, né? Aí assenta lá todo mundo. Às vezes tem mais pastor lá que crente no banco. Aí senta todo mundo lá, né, em cadeiras luxuosas. A irmãzinha sentada no banco com um prego furando assim, o culto todo, sangue escorrendo na coxa, e o cara na cadeira acolchoada, feita com veludo, foi escovado antes do culto para ficar para uma direção só, né? Aí ele senta lá e fica lá, né? Água mineral, gelada, com gás, sem gás, e o irmão bebendo água no filtro de barro. Mas é aquela ideia de que eles são o episcopado, que eles são uma classe separada, e há aquela busca por posições hierárquicas, né? Quem for o presidente da região manda em tudo. Aquela ideia de que é preciso visitar a igreja sede, porque é lá que está o poder, é lá que está o pastor presidente. Calvino então vai combatendo tudo isso e diz assim que os papistas aqui nesse texto se doem, porque Paulo está dizendo que em cada igreja é instituído líderes, e não numa igreja, numa sede única, como eles designavam. O cabeça está na sede papal. E aí Paulo diz, não, em cada igreja há doutores, há pastores, que podem instruir e dirigir o povo. Bom, nosso tempo já se vai, nós não vamos conseguir entrar aqui. Eu ia comentar agora Romanos 12, 6 e 1 Coríntios 12, 28. Nós vamos fazer assim, eu vou publicar, vou contactar a editora, saber se bem que esses comentários têm publicado, eu vou fazer diferente, eu vou colocar o link do site da editora Fiel, os comentários estão lá, o texto é muito extenso, e se não me falha a memória, eu acho que no livro está proibido que seja publicado trechos extensos, então não vou fazê-lo. Eu vou indicar os trechos de leitura lá no blog. Vocês podem entrar no site da editora Fiel, lá tem todos os comentários de Calvino do Novo Testamento em formato online. Aqueles que possuem em casa podem lê-lo, e aí vocês vão ter a oportunidade de ler então os textos de Romanos 12, 6, 1 Coríntios 12, 28, e depois nós temos então comentários aqui de um livro em inglês. Esse eu vou trazer para vocês em agosto, quando nós retornarmos do período de férias. Esse não tem em língua portuguesa, então eu vou publicar para vocês depois em uma apostila. Mas aí os comentários aqui, os outros textos eu publico lá, vocês podem então acompanhar. Então o que nós percebemos é que aquilo que Calvino fala aqui no capítulo 9 das Institutos do livro 1, que subvertem todos os princípios da piedade, os fanáticos que, desprezando a Escritura, lançam-se a revelações, ele começa a trabalhar isso aqui especificamente pelos ofícios. Então, primeiro, não há mais apóstolos. Então ninguém pode estar ensinando coisas novas. Segundo, não há mais o ofício aqui do evangelista. E não há mais o profeta como existia no Antigo Testamento e como houve no período apostólico do Novo Testamento.
Por isso, qualquer revelação extra-bíblica é contrária à vontade de Deus. Deus, então, agora designou Hebreus 1, 1 e 2, que nós lemos, que Deus outrora usou esses meios, hoje usa a palavra. E aí, Calvino, então, de forma muito sábia, e já respondendo ao Caio Fábio, lá naquela época, diz assim: qual não é o furor diabólico em fingir que é caduco ou temporal o uso da Escritura que conduz os filhos de Deus até o fim último? O fim último ao qual nós devemos chegar é a Escritura. Então, alguém fala, tem que responder o Caio Fábio. Não, é só ler as Escrituras, está lá a resposta. Se ele diz que caducou, que ele leia. Calvino responde que é diabólico aqueles que dizem que caducou, ou que não é preciso utilizar. Ele diz que o fim último ao qual nós vamos chegar, só o podemos fazer pela Escritura. Nós vimos também Calvino declarando que o ofício de profeta cessou, e que agora o Espírito não pode falar sem a palavra, e a palavra também não tem valor sem o Espírito. Daí Calvino ter falado também de forma muito bela lá no ponto 3, qual ele diz assim: mas quanto a dizerem zombando que nos debruçamos sobre a letra que mata, sofrem um castigo por desprezar a Escritura. É bastante claro que Paulo combate ali, 2 Coríntios 3,6, contra os falsos apóstolos, que recomendam a lei sem Cristo e afastam o povo do Novo Testamento, no qual o Senhor promete que esculpirá a sua lei nas vísceras dos fiéis e a inscreverá nos seus corações. E a parte que eu acho mais bela deste trecho: pois a lei do Senhor é letra morta e mata os que a leem sem a graça de Cristo. Soa somente aos ouvidos, sem tocar o coração. Então a resposta aqui aos liberais: ir à lei sem Cristo, ela mata, se torna morta. Então eu não conheço um grupo que tenha matado tanto com a Bíblia quanto os liberais. Foram a Bíblia sem Cristo e de fato transformaram ela numa letra que mata. E é isso que Paulo está combatendo, um grupo de apóstolos falsos que apareceu dizendo que a lei tinha valor sem Cristo. E Paulo diz que ela sem Cristo mata, que precisamos dela com a graça de Cristo. Então, sem o Espírito ela não tem valor. E o Espírito sem a lei também fica, como poderíamos usar o termo, alijado, fica sem valor. Então é preciso entender o testemunho interno do Espírito Santo, e que ele fala pela palavra, que a palavra fala o que o Espírito diz. Portanto, um está associado ao outro. Nós não podemos dissociá-los, como querem os pentecostais ou neopentecostais, que o Espírito fale a parte da palavra. Ok? Alguma pergunta, alguma colocação? Nós vamos entrar de férias. Vamos retornar somente em agosto. Então, a segunda quarta-feira de agosto, nós vamos retornar. Aí já o capítulo 10 do livro 1 das Institutas. Eu estarei saindo de férias, não conseguimos alguém que pudesse nos substituir neste período. Então, nós vamos retornar a segunda quarta-feira de agosto. É o tempo que eu tenho para retornar de férias e me ater novamente à preparação para estarmos aqui às quartas-feiras. Amém?